Jovens, vamos falar sobre o apartheid e a luta contra o apartheid, né? E seu líder, líder da resistência contra o apartheid, o advogado Nelson Mandela, do grupo Zulu, uma das aldeias existentes na África do Sul, um dos grupos étnicos da África do Sul. A África do Sul, no século XVII, foi ocupada pelos holandeses. Naquele momento da Companhia das Índias Orientais, Ocidentais, né, que invadiram o nordeste do Brasil. Né? Pois bem, naquele período, eles foram preparar entrepostos na África, onde eles podiam tirar escravos de lá. Né? Então, eles se organizaram na cidade do Cabo. No século XVIII, os ingleses vão expulsá-los da cidade do Cabo e vão empurrá-lo para o interior do país, interior da África do Sul. Mas conviveram juntos. Bem, em 1911 vai ser criado o Congresso Nacional Africano, que era um partido político e um grupo de resistência. Resistência à situação que eles viviam, oprimidos pelo branco europeu, inglês e o holandês que lá viviam, que era uma minoria, mas uma minoria que tinha autoridade sobre eles. Em 1931 vai acontecer a independência da África do Sul. Vai acontecer. E em 1948 vai ser criada a lei que é o chamado apartheid, traduzindo separação. E essa separação era na escola, escola para negros, escola para branco. Era no transporte para negro, para branco. Praias, do mesmo jeito, negros, brancos. Então, calçadas que o negro não podia passar pela calçada, porque pelaquela calçada só passavam os brancos. Foi uma segregação racial. Segregação racial. Em 1960, um grupo de negros, que era a maioria na África do Sul, eles fizeram um movimento, foi uma revolta. E naquele momento, 69 negros foram mortos e cerca de uns 180 foram presos. Foram presos. Isso em 60. Inclusive o líder, o advogado Nelson Mandela, foi preso. Em 64, condenaram Mandela à prisão perpétua, dizendo que ele era um terrorista e o que mais o mundo temia naquela época, era uma das piores acusações, por conta da Guerra Fria. O comunista. Ele era terrorista e comunista. Né? Então ele foi preso. Ele passou 27 anos preso e vai ser solto em 1990, porque a pressão internacional em relação à África do Sul foi grande. Até proibido os países de vender armas para a África do Sul. Em Jogos, Olimpíada, eles não podiam participar. Então foram várias sanções estabelecidas à África do Sul, que vai libertar Mandela, e 4 anos depois Mandela vai ser presidente da África do Sul. E o apartheid deixa de existir. Foi eliminado o regime apartheid, segregação racial. Inclusive, havia ameaça de ser levado ao Tribunal de Roma. Esse Tribunal de Roma, pessoal, ele foi criado na década de 90. É um tribunal penal internacional, viu? Para crimes de guerra, para crimes políticos, para crimes de racismo. E nós tivemos recentemente, num jogo na França,
uma atitude de um jogador em relação a um jogador brasileiro, uma atitude de racismo, né? E que o mundo condena. O mundo condena isso. Certo? Não é aceito pela comunidade internacional. Bem, jovens, essa é uma essência do conteúdo, mas nós iremos conversar em sala de aula sobre esse assunto, ok? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estaremos juntos.